Então, pessoal, sempre no contexto da avaliação do paciente ali da atividade física, no paciente usuário de hormônio esteroide, do paciente, enfim, comum do nosso consultório, quando eu utilizo a ecocardiografia avançada, uma ferramenta extremamente importante que a gente utiliza em conjunto é a ergospirometria, análise cardiopulmonar, né? É importante que eu veja nesse cenário aqui, por exemplo, né, que eu tenho uma disfunção ventricular esquerda com mapa polar com alteração significativa, que eu tenho um strain de 14,9% global, eu tenho um padrão heterogêneo, eu já tenho uma perda de função apical. Se a gente for pegar um detalhezinho fino aqui, tentando dar uma olhadinha, eu tenho uma hipertrabeculação dessa ponta do ventrículo esquerdo, eu já esperaria uma disfunção ventricular significativa, obviamente, né? Porque eu tenho um paciente com uma fração de ejeção reduzida. Mas é muito importante que a gente, no cenário da atividade física, né, Pedro? O paciente faz atividade física. Ele pode até desempenhar bem uma atividade física com essa condição. E muitas das vezes, no cenário ali do paciente usuário de hormônio, por exemplo, por ele não ter sinais e sintomas, independente de eu ter essa condição cardiovascular aqui no ecocardiograma, esse bullseye, uma disfunção importante, pode ser que ele não tenha sinais e sintomas significativos, então é muito importante a gente juntar os métodos complementares para que nós tenhamos uma visão mais ampla e possamos passar isso para o paciente também, né? Com certeza. Lembrar que o usuário de esteroide anabolizante ele não é único e exclusivamente o fisiculturista. A gente lida muito no dia a dia de consultório com atletas. E o atleta já está implícito que ele está bem condicionado fisicamente. Então, muitas vezes ele não tem sinais e sintomas por conta do bom condicionamento físico dele, tá? A periferia, a gente sempre fala, a periferia compensa o que está faltando no coração. Quando eu falo periferia, a gente está falando dos músculos, tá? Se esse músculo dele é muito bem condicionado e é acostumado a sofrer, é acostumado a ser exposto ao sofrimento, esse paciente não vai apresentar, muitas vezes, sintomas nítidos nas fases iniciais. E aí um método não só corrobora o outro, como ajuda no diagnóstico, como direciona a gente de forma mais assertiva para o diagnóstico. Aqui a gente tem o laudo da ergospirometria desse paciente, um paciente atleta, um paciente que rende muito bem, conheço o nível de treinamento, ele é muito bem condicionado, tá? Mas ele tem alterações. Outra coisa que é importante a gente mostrar também e frisar é que nem tudo é hormônio, tá? Esse paciente faz uso de hormônio, mas ele tem outras alterações e os exames eles mostram para a gente muito nitidamente. Por exemplo, ele tem alteração no traçado eletrocardiográfico aqui com inversão de onda T até V6, isso mostra para a gente, sugere uma alteração estrutural significativa e importante que a gente não atrela nem atribui única e exclusivamente ao uso de hormônio. Então ajuda João na hora que ele está fazendo o eco e da mesma forma que o eco me ajuda na hora de interpretar a ergospirometria. Exatamente, né? E se a gente não tiver todas essas informações, a gente vai deixar passar. Esse caso é um rapaz que é um atleta profissional, então a gente precisa dar uma condição de realização do trabalho dele, vamos assim dizer, por um período de mais tempo. Ele precisa fazer um tratamento específico, ele precisa desenvolver no esporte ali, então isso é extremamente importante que a gente utilize todas as ferramentas e saiba interpretar essas ferramentas, tanto individualmente, cada uma, né, quanto fazer essa junção, e é isso que a gente já vem fazendo há algum tempo, durante os anos, e extremamente importante e satisfatório. E por que uma ferramenta ajuda tanto a outra? O eco, ele faz uma avaliação estrutural e, logicamente, também o eco com técnica avançada, funcional da capacidade cardíaca. Só que o paciente não está vendo o coração dele, né? Então, o eco avalia a funcionalidade do coração, mas a gente, com a ergospirometria, consegue avaliar a funcionalidade da capacidade física desse paciente executar uma função. No caso dele, praticar um esporte. Mas isso pode ser estendido para outros pacientes para realizar qualquer função. O corpo da gente, a funcionalidade do nosso corpo depende diretamente da condição cardíaca. E a ergospirometria reflete para a gente como é que está essa capacidade física dele. Então, João encontra o problema e a gente mostra para o paciente o que é que esse problema está causando de repercussão no dia a dia, na performance dele com a ergospirometria. Por isso que ajuda tanto. Isso aí, pessoal.